Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema atualíssimo, atualíssimo mesmo. O tema é: estamos no início do fim? É o início do fim o que nós estamos vivenciando, o planeta Terra? Para onde a gente olha, tem alguma bagunça, tem alguma perturbação, tem guerra, tem ódio, enfim, parece que um grande cachorro, começou a se sacudir para botar as pulgas para fora. Então, não sei o que vai acontecer com o cachorro. E as pulgas, já sei, né? Provavelmente sem o seu hospedeiro, vão morrer de fome, né? Então, para isso, eu trago meu querido amigo e irmão, de mais de 30 anos. Nossa Senhora, faz tempo. O tempo, não adianta a gente falar de atemporalidade, porque nós vivemos nesse tempo aqui. A gente lembra, temos limitações da mensuração do tempo, enfim. Vamos falar com Jean Vauelan Rogério de Almeida Freitas. E aí, meu irmão, como é que você está? Tudo bem? Tranquilo, Eustáquio. Mais uma vez, feliz e em plena juventude, estamos aí, você insistindo É mesmo, estamos aí, né, pô? em falar alguma coisa que possa ser útil para alguém, né? No auge da nossa juventude, em transição para uma idade mais desgastada, cá estamos nós e permanecemos nesse sonho. Vamos em frente. Eu tenho visto a sua atividade, né? E ela se fortificou muito, digamos assim, intensificou é o termo certo, né? Os seus cursos, lançamento de livros, palestras, viagens, isso é natural ou é algum prenúncio tipo assim que pode auxiliar na conversa do título do nosso tema hoje? É alguma coisa que você tem que levar isso adiante, alguma coisa com mais pressa, alguma coisa assim? De fato, sim, mas essa intensificação dos últimos 2 anos é só porque eu me tornei um bom vagabundo, porque eu consegui me aposentar. Ah, tá. Na verdade, os meus médicos me impediram de continuar a fazer o tipo de empenho que eu fazia na minha vida profissional. Só parei de trabalhar profissionalmente falando há uns 2 anos atrás. É mesmo, eu pensei que você era bancário antigamente, tinha... Eu fui durante 15 anos da Caixa Econômica, Sim. depois passei 9 anos trabalhando com diretoria no campo da hotelaria, diretoria executiva. Depois fiquei mais 9 anos, quase 10, como diretor da Federação do Comércio, Bens e Serviços, diretor executivo. Depois, até 2 anos atrás, eu comecei a desenvolver atividades na área de incorporação imobiliária. Então, assim, eu nunca deixei de trabalhar. Nossa, tá. Para poder financiar essas bobagens que eu faço, de livros, de palestras, eu sempre tive que trabalhar. Só que o meu trabalho de incorporação imobiliária, que eu tentava fazer, e fiz durante bom tempo, eu morei alguns anos no interior da Bahia, mas assim, era tudo de carro. E eu terminei sendo alguém não confiável mais para sair dirigindo É claro. pelas estradas do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe. Então, era um risco muito grande e eu sempre fiz isso. Só que os médicos disseram, se não por você, mas cuidado, você está se transformando numa bomba para É isso. explodir em cima de alguém, porque você não consegue mais controlar o sono, o bababá, seu cérebro não recebe mais o sangue que deveria receber, porque meu coração já... Você tomou dois custos, né, de saúde também, que você falou, né? Já tive parada cardíaca, tudo, já morri, já voltei, blá, 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 blá. Então, eu parei há uns 2 anos atrás de ter essas obrigações, o que Sim. me deixou mais livre para fazer mais palestras, cursos, Tá explicado. terminar mais livros. Então, assim, combinou essa questão. E, recentemente, finalmente, consegui me aposentar com um cara de 90 anos. Não é possível que eu não conseguisse, ainda que Não, mas consegui me aposentar. Então, assim, isso é um aspecto. O outro é que, de fato, assim, ao longo da minha vida, eu
eu nunca deixei isso muito claro, e também não é aqui que eu vou conseguir deixar nesse tempo, nesse nosso bate-papo, eu vou só dar continuidade, porque isso é uma coisa íntima, eu não teria que explicar em detalhes, e é isso que eu não quero em respeito a terceiras, a outras pessoas envolvidas, né? Sim. Mas, assim, ao longo da vida, eu sempre fui solicitado pela espiritualidade. A minha vida virou uma bagunça feia no ano 1986. Até então, eu tive uma vida normal, até os meus 27 anos. De lá para cá, virou uma esculhambação que realmente é algo que não vale nem a pena ser comentado. Nessa segunda etapa dessa esculhambação, em que minha vida diariamente passou a ser invadida por uma série de forças, de equipes, de coisas não humanas insistindo e para que eu continuasse, eu começasse a escrever sobre isso ou aquilo, falar sobre isso ou aquilo. Então, assim, essa coisa de me entender como sendo alguém que tinha que fazer algo que eu não queria fazer, me gerou e até hoje me gera muita inquietação. Eu fiz uma mentalma para poder sobreviver a isso tudo com alguma serenidade, lucidez e alguma dignidade. Minha luta na vida é só em torno dessas três questões, no meu âmbito interno. E qual é a coisa mais esquisita? É que esses grupos de espíritos distintos e seres que não eram espirituais, também distintos, e aí se mistura seres que a gente chama de extraterrestres e seres de extrafísicos de universo vizinho, e todos, até os que me agrediam, todos eles diziam exatamente que uma etapa havia sido iniciada ao tempo de Enoque e que agora iria ser finalizada. E essa etapa é exatamente a agenda que Enoque apresentou ao mundo lá atrás. E que agenda foi essa? De que aquele era o princípio dos tempos do anúncio de um Criador que estava avisando a quem se encontrava na Terra, que eram os humanos e os tais Anunnakis, na época em que isso se deu, chamados de anjos, né? Que chegaria um final desses tempos em que esse ser iria julgar os humanos, os anjos, os demônios, ou seja, os seres desse universo e do universo vizinho, e também os mortos, ou seja, os desencarnados, que teriam transitado pela Terra, por esse universo, pelo universo vizinho, e Enoque foi o cara que avisou isso, que o quê? Que lá na frente iria haver um tal de um juízo final. Antes desse juízo final, esse ser iria mandar um emissário dele, o Messias, que iria organizar o mundo para esse juízo final. Então, Jesus foi vaticinado, foi profetizado por Enoque. Foi o primeiro a fazer isso. Sim. E nas profecias de Enoque tem o tal juízo final, que é o final dos tempos profetizados por Enoque frente à ordem recebida de Javé. Tá. Então, quando Jesus apareceu aqui dizendo, eu sou o Messias, mas o julgamento não é agora, não. Eu volto, não como ser humano, mas a minha condição celeste para julgar os vivos e os mortos, fazendo cumprir a notícia que Enoque deu lá atrás. Então, esses seres todos, de novo, eles me dizem coisas diferentes em relação a muitas coisas, mas em relação ao fato de que nós estaríamos vivendo um momento decisivo, esse final dos tempos, não é final do mundo, nem é final da vida, não é isso, é final desses tempos profetizados. Tá? Isso todos eles concordam, todos eles afirmam que é nessa vida, e blá, 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 e blá, 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 e blá, blá, blá. Então, respondendo à sua pergunta, quando eu me aposentei, aí minha vida melhorou num aspecto, mas piorou no outro. Aí esses seres passaram a me encher o saco
no sentido de que eu tinha que voltar a tentar desenvolver um discurso filosófico, político, para chamar a atenção para a ausência de valores no âmbito do psiquismo humano, já que todo mundo estava só na parte devocional ou na parte de corrupção pessoal. Sim. Então, toda quarta-feira, às 2 da tarde, eu comecei a fazer um programa chamado Valores Supremos da Consciência, para exatamente... Né? Então, toda semana eu passei a ter um programa, coisa que eu nunca quis ter para não tomar mais tempo ainda. Onde está? Está no seu site? Está no seu site esse programa? Você vem Está no YouTube. Faz 1 mês e meio que eu estou fazendo. Qual é o título? Valores Supremos da Consciência. Valores Supremos da Consciência, tá. Toda quarta-feira, às 14 horas, eu faço ao vivo, de onde eu estiver. Sim. E assim, eu comecei a terminar os livros. Esse ano eu já lancei, acho que 2 ou 3 livros. Devo lançar mais 3 até o fim do ano. Eu devo ficar lançando, em média, entre 5 a 7, 8 livros por ano, para ver se eu solto um pouco os livros que eu tenho, enquanto o corpo suportar. E, de fato, passei a dar mais cursos. Mas, assim, não é que eu faça isso devido ao fato de que estamos vivendo esse tempo. Até porque, de uma certa maneira, eu já considero a minha participação nessa história encerrada lá atrás. Não é nem... Assim, é como se eu vivesse num permanente lucro, entre aspas, de ainda poder estar na condição humana e desenvolvendo esses trabalhos. Mas a revelação cósmica, que é o que terminou sendo chamado essas bobagens que eu faço, e que isso não corresponde à revelação cósmica, porque a revelação cósmica verdadeira é um conjunto de fatos, não é Rogério falando, Eustáquio falando, ou alguém falando. É um conjunto de fatos que é exatamente os tais fatos prenunciados ao longo desse tempo todo e que foram ratificados por Enoque, Jesus, o tal Roque Sofia, quando escreveu o Apocalipse através de João. Então, assim, essa revelação cósmica, na verdade, são os fatos que ainda irão ocorrer. Esses livros, mais de 1000 palestras que eu já fiz, né, e que estão disponíveis nas plataformas Ormo, IEA e por aí vai, tudo isso aí é só uma introdução ao problema, introdução à questão. Então, sim, meu irmão, nós estamos vivendo não o final da vida, não o final do mundo, mas o final de um período extremamente difícil que terminou produzindo cenários nos quais, infelizmente, o experimento humano pode sim ser extinto e o planeta pode ter problemas que tornem a vida nele inviável. Então, esse é o quadro dantesco que nós estamos vivendo. Tá. Antes da gente entrar no cerne da questão mesmo, os fatos que estão acontecendo e que eles têm que ter alguma explicação, e certamente você tem o seu ponto de vista sobre isso. Vamos lá. Isso que tudo que você falou e você vem falando, eu tenho acompanhado, te conheço há mais de 30 anos, acompanho o seu trabalho, os livros, as palestras se intensificaram agora. Então, eu percebo que o que você está falando tem alguma coisa que foi desassociada, por exemplo, de Kardec. Você andava pau a pau com o Alain, né? Ali, está lá. Você falava das palestras, fez aquela explicação do Livro dos Espíritos, explicação de pergunta por pergunta, né? Que você fez. E isso que você falou e precedeu essas mudanças, tem alguma coisa a ver a promessa de Enoque, sei lá, o que o Enoque falou? Tem alguma coisa a ver com o planeta de regeneração? Seria o mesmo processo que Allan Kardec teria naquele ponto de vista dele, de 1800 e pouco? Ele estava vendo isso, que seria o início dessa transformação? Isso que eu quero entender só. É uma coisa que o homem está provocando ou isso espiritualmente também faz parte de um projeto? Só para a gente entender essa questão. Veja bem, usando a sua última expressão, nós, humanos, fomos levados a pensar na nossa ingenuidade
que, se nós humanos, com as nossas deficiências, conseguimos planejar as coisas, claro que quem for superior a nós também tem projeto e planejamento. Não tenha dúvida. Então, assim, essa lógica da gente, que foi explorada naturalmente pelas revelações, e toda revelação sempre diz, há um projeto em curso. Quem melhor sintetizou isso foi Chico Xavier e Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que Chico lançou em 1947, quando, nesses livros, Emmanuel explica à humanidade que existe um programa de revelações sucessivas da parte do Cristo cósmico. Ou seja, nesse livro, Chico Xavier e Emmanuel mostram que há revelações que se sucedem dentro de uma programação, dentro de um planejamento, e um tal de um Cristo cósmico por trás disso que estaria financiando todo esse processo. Okay. Essa foi a ideia que Chico passou. E bem sintetiza, bem simboliza o que nós, humanos, com a nossa lógica, conseguimos interpretar desses fatos, desde que Enoque produziu 366 livros, depois os Tirthankaras produziram uma porrada de livros que até hoje existe, mas a gente não sabe entender. Depois a revelação de Vyasa produzindo uma porrada de Puranas, Mahabharata, blá, blá, blá. Depois em Kapila produzindo junto com Buda, junto com Siddhartha Gautama, junto com o próprio Patanjali. Numa mesma época surgem os sutras do yoga, o que a gente chama de budismo, que é o Dhammapada, e a Sankhya, que foi a doutrina ateísta, vamos assim dizer, e também chamada de dualista, que Kapila produziu. Eu chamo isso aqui de revelação psíquica. Depois vem Kardec, organiza a revelação espiritual. Então, assim, essas revelações todas, quem olha de fora diz isso é um projeto. Até porque Sim. Chico explicou, dizendo, tudo isso é projeto, é um projeto que está em curso e tem um Cristo cósmico por trás. Eu, Rogério, nessa vida, quando, aos 27 anos, tudo se rasgou na minha frente e começou um monte de figuras a dizer, você tem que escrever, você tem que fazer, ou você faz ou ninguém fará. Essa coisa de me encher o saco com esses assuntos, quando começou, eu digo, eu não sou um homem de fé, eu não vou afirmar nada, porque eu não sou de fazer afirmações. Eu não acredito, ou eu sei ou não sei. Se eu não sei, eu sei que não sei. Se eu sei, eu imagino que sei. Mas eu não sou de ficar acreditando nas coisas por acreditar. Então, eu não vou fazer nada. E essa turma infernizou a minha vida. Eu digo, eu faço, mas eu faço questionando tudo, eu faço mostrando todos os lados, eu faço dizendo que eu não sei se eu estou certo. Aí foi assim que eu comecei a fazer. Fazer o quê? A escrever esses livros e essas palestras. Então, o que eu faço, e se isso for chamado de revelação cósmica, isso aqui é totalmente diferente das outras revelações que foram afirmativas. Todas elas se propuseram a dar verdades para os humanos. A revelação cósmica não questiona tudo. Tá certo? Então, se isso foi um projeto, deu errado. Porque a revelação cósmica, que deveria confirmar tudo, questiona tudo. Na verdade, os livros que eu escrevo, as palestras que eu faço, se você pegar os mais de 1.500 títulos de livros e palestras que eu já produzi e for estudá-los todos, você vai ver o que aí? Os 366 livros de Enoque, os livros de Vyasa, parte dos livros dos Tirthankaras que ninguém conhece, e uma releitura da obra de Kapila, que é a revelação psíquica, uma releitura da obra de Kardec, que é a revelação espiritual, e isso são os livros que eu escrevo. Sabe o que é interessante? Aí é que tá. Eu estou aqui na televisão, fico nos meus projetos aqui tudo e fico observando tudo que acontece por aí, né? Vamos falar do Elan.
você incomoda. Você tem incomodado o mundo espiritualista, porque tem gente que cai de pau em você, acha que você fala coisas absurdas. Tem gente outros que tem que se render, porque tem muita coisa, tipo aquele ditado que a gente usa: você mata a cobra e mostra o pau. Então, você é um cara que veio para bagunçar. Bagunçar mesmo, é isso aí, bagunçar a mente das pessoas, fazê-las pensarem que nós estamos cristalizados com uma série de informações, com uma série de dogmas, e você vem e traz você e outros, você tem mais evidência, nós estamos falando do Brasil aqui, né? Então, para aqui, você é uma pessoa com super influência no meio aqui. Então, uma pergunta: quando você estava lá no seu banco, na Caixa Econômica, trabalhando bonitinho, você era um santo, você era um cara normal, como todo jovem, nessa idade que você falou, 26, 27 anos? O que levou esses seres que você fala a contatarem o Rogério? O que tinha o Rogério de especial, vamos dizer? Qual foi o clique? Qual foi o gatilho para essa turma te contatar? Eu vou lhe contar algo que eu nunca contei, até porque fica o registro para. Mas, assim, quando eu me tornei gerente na Caixa Econômica, nessa época, na verdade, eu era gerente adjunto, não era ainda gerente de agência, era gerente adjunto, eu acho. E a Caixa Econômica, nessa época, fazia muita greve. Caixa Sim. Econômica, Banco do Brasil, que época eu estou falando aqui? 84, 85, 86, 87, esses anos aí. Era greve em banda de lata. Era uma confusão feia que existia em termos de política sindical. Eu pertencia ao sindicato dos bancários, eu sempre apoiava. Né? E quando eu me tornei gerente, ficou uma coisa chata, porque gerente não podia fazer greve. Isso é. Eu perdi a função. Né? E eu me lembro que nós ficamos numa situação, teve uma greve da Caixa que virou uma situação absurda em termos de tempo, os clientes sem talão de cheque, sem poder sacar. Na época não tinha caixa eletrônica, não tinha nada disso, era tudo manual. E eu, então, um grupo de bancários propôs aos sindicatos que pelo menos os gerentes entrassem nas agências para ficar atendendo os clientes para dar um talão de cheque, alguma coisa assim. Né? E eu me lembro que foi num dia em que eu, como gerente adjunto, e eu fiz questão de continuar fazendo greve, ou seja, eu ia para a agência, mas eu não batia meu ponto. Sim. Ou seja, eu fui só para ajudar os clientes, mas eu estava de greve. Eu era alguém que, eu digo, vou perder a função, mas vou ser coerente com o que eu peço. E eu estava sozinho na agência. Eu estava sentado no birô, logo após o almoço, não tinha nada. E como não atrapalhava o meu serviço, porque naquela hora eu estava sem fazer nada, estava só sentado esperando se algum cliente ia surgir lá na porta para pedir alguma coisa, 3 luzes se potencializaram na minha frente como 3 seres. Um deles disse: eu sou Lucano, nunca esqueci. Mas você via coisas antes disso? Não, começou com essa presepada, nos anos 20. Sua primeira vidência, vamos dizer? Foi sua primeira vidência? Não. A minha primeira evidência, vamos assim dizer, aconteceu em 1986. Isso aqui deve ser 87, 88. Isso que eu estou contando agora. Eu imagino assim. Tá? Eu não tenho mais memória precisa da primeira evidência, segunda. O outro apresentou-se como sendo Zoroastro, e o outro apareceu como sendo. Não. Foi Lucano, Bezerra de Menezes e José, o pai de Jesus. Sim. Esses 3 seres. Aí depois Zoroastro chegou, foi um 4º ser. E esses 3 seres, em plena greve na Caixa Econômica, eu sentado no birô. Esses 3 seres falando comigo que eu precisava produzir a continuidade de uma série de coisas que o espírito que me anima já tinha com elas trabalhado
e que várias pessoas ao meu redor tinham nascido para fazer isso, mas as trevas não tinham deixado, atrapalharam, só havia sobrado eu de pé e eu precisava produzir. Certo. E, nesse ponto, né, eu continuava, eu já vim escutando isso há mais tempo, eu dizia, mas produzir o quê? Eu não tenho que escrever. Eu digo, eu não gosto de escrever, eu não sei escrever. Eu não tenho esse talento, eu só escrevi a redação do vestibular na minha vida e um ou outro relatório aqui do meu trabalho. Né? Aí, lá para as tantas, vem Zoroastro, com um fogo nas mãos, e se aproxima da minha testa, da minha fronte, e sopra esse fogo em cima de mim. E aí eles me abraçaram e foram embora. E eu fiquei feito um pateta, sem entender muita coisa. Mas, assim, aquilo ali se não se viu para nada além de uma cena cuja coreografia procurava me impressionar no bom sentido, mas se viu como um marco divisório, porque logo depois eu me lembro, como gerente da Caixa, eu fui a Brasília, uma reunião em Brasília, e eu estava hospedado num hotelzinho lá chamado El Pilar, acho que ainda deve existir esse hotel em Brasília, para uma reunião de gerentes, e na noite em que eu voltei dessa reunião, aí foi quando eu me sentei, tinha uma mesinha pequena dentro do quarto, eu sentei, aí eu chamei os espíritos pela primeira vez, eu disse, vocês passaram a vida inteira me enchendo o saco, hoje sou eu. Sim, porque eles tinham, na reunião que eu tive durante o dia, eles interferiram na minha mente. Eu fiz lá uma coisa que eu, Rogério, não faria. Aí eu digo, cara, vocês estão interferindo na minha vida. Eu não aceito isso. Por isso que eu exigi essa reunião à noite. Digo, que porcaria de missão é essa que vocês estão me enchendo o saco que eu tenho que fazer? Eu não admito que vocês interfiram na minha vida. Vocês estão interferindo na minha mente, blá, blá, blá. Eu fiz o meu discurso, não adiantou para nada, porque até hoje eles fazem isso. Ou seja, o respeito que eles têm pela condição humana é impressionante, mesmo espíritos maravilhosos, mas a tal da mediunidade, mesmo o médium não querendo, mas se o espírito quiser. Então, assim, é um desrespeito, é um ultraje, eles ficam tristes quando eu coloco as coisas nesses termos, porque eles gostariam que eu estivesse aplaudindo, oh, que coisa maravilhosa. Não é, é um desrespeito, é um ultraje. E esses seres não têm a prerrogativa de serem donos da verdade. Eles não sabem a verdade também. Só que sabem mais alguma coisa do que a gente, só pelo fato de não estarem limitados a um cérebro. Mas isso não implica dizer que o nível de compreensão deles seja 100% correto, que sabem tudo. Não sabem, não. Então, Eustáquio, a partir desse ponto, dessa reunião em Brasília, aí eles meio que abriram um jogo para mim. Eles disseram, ou você faz, você fazendo já vai ser complicado. Se você não fizer, vai ser pior ainda. Aí começaram a explicar uma série de coisas que eu não vou ficar aqui, senão a gente não vai sair desse assunto. Então, assim, de fato, eles fizeram esse link de que o que eu, como Rogério, precisava fazer era não uma continuidade linear, mas uma espécie de uma descontinuidade em relação ao todo que já havia sido feito lá atrás por muita gente, mas que me caberia, nessa descontinuidade, ratificar os pontos, eventualmente, que eles iriam me dizer que estavam corretos, do que já havia sido feito, e retificar, não no sentido de apontar erros, mas de atualizar para o tempo atual da nossa vida uma série de assuntos, dentre os quais o próprio Espiritismo, que havia sido a última revelação. Então, a coisa começou a partir daí. Certo? A partir desse ponto, minha vida começou uma esculhambação total e até hoje é. Está tudo casado, então. Não tem nada de que esteja desassociado. Tá. Uma coisa que cabe aqui na nossa questão. Então, você me contou, isso é bacana, você contou em primeira mão para todo mundo também aqui esses aspectos pessoais, e aí você começou a trabalhar, porque tem uma razão por trás, você já explicou, com esses seres de alta estirpe, pelo menos de nome, né? Zoroastro é famoso, o José, pai de Jesus, e outro os outros eu
não tem muita referência? Lucano é Lucas, o evangelista. Só tinha ser de alto estirpe, como Então, você disse. muito bem. Esses foram os seus mentores, podemos chamar assim ou não? Olha, sim, até hoje eles continuam, mas assim, a maioria dos espíritos que me ajudam são de espíritos desconhecidos. Ótimo. Tá. Irmão Então, aí... Enéas, irmão Teodoro, é um pessoal que ninguém conhece. Mas também tem esses aí que são conhecidos. Tá. E aí passou um tempo, anos atrás, nós falamos a última vez em Brasília, até gravei uma coisa com você, né? Porque eu pedi uma explicação para você. Você havia chamado atenção para algo fenomenal que ia acontecer. Você fez isso publicamente, né? Com grande alarde de todo mundo, e não aconteceu. Aí você me explicou nesse programa, que está disponível para todo mundo assistir, que todo mundo está suscetível a enganos, ou a ser enganado. Esse acontecimento em si, eu cito ele para uma pergunta. Ele serviu para você para alguma coisa? Ele te deu. Você abriu a sua retaguarda para alguma coisa? O que fez com que houvesse essa possibilidade de acontecer o que aconteceu com você? Esse é o problema. Desde 1986, 87, como eu lhe disse, eu não sou alguém dado a crenças. Mas esses seres tentaram cooptar a minha confiança. E conseguiram. Ou seja, ao longo dos anos 90 e ao longo dos primeiros anos do século XXI, esses seres foram e nós humanos somos ingênuos, nós somos bem intencionados. Certeza. Por mais enganado que a gente seja, por pior que seja o ego do ser humano, mas no fundo nós somos ingênuos e bem intencionados. Em algum momento a gente pode se corromper e se tornar alguém extremamente volúvel, mas paciência. Eu não tenho que convencer nada a ninguém, mas não é o meu caso. Ninguém precisa acreditar em mim. Só que eu fui me acostumando a conviver com esses seres. Só que em 1999 eu tive um contato direto com seres extraterrestres. Até então era só ser espiritual. E a coisa ficou complicada, porque no ano 2000 eu tive mais quatro contatos, eu acho que é isso, 4 ou 5, com seres extraterrestres. E quando você chega num ponto desse, nessa época, nós já nos conhecíamos e a gente sabia o quão importante era ter uma pessoa que tivesse tido contato direto com seres de fora. Só que eu fiquei calado, eu não disse isso a ninguém, por quê? Porque você não pode provar. Em você não podendo provar, dizer é complicado, eu fiquei calado. Isso foi de 1999 até 2004. Sim. Em 2004, esses seres, não os espíritos, não os seres que falavam comigo, mas esses seres que começaram a aparecer em encontros furtivos, eles chegaram para mim e disseram: olha, você tem que anunciar a vinda de Jesus. Eu digo: eu não anuncio nem a pau. Não, não é isso não, você tem que fundar uma religião. Olha, você tem que fundar uma nova religião. Ou seja, uma conversa totalmente diferente da que lá atrás me falaram. Ninguém tinha me falado de fundar religião. Só que quem estava falando isso não era espírito desencarnado, nem ser de outro universo, eram seres desse universo, bonitos, de longe, de perto, muito frios, mas assim, eram aquilo que a gente chama de ser angelical. Esses caras me encheram o saco durante 2, 3 anos para que eu fosse com eles, olhem bem, e eu seria trazido de volta. Ou seja, Enoque 2. É o que eles fizeram com Enoque lá atrás. Eu dizia: pau. Como eles insistiram e eu não abri, eles disseram: olha, então anuncie a chegada do mestre, já que você não vem, não vai fazer isso, então anuncie, pelo menos anuncie. E eu dizia: não. Então, assim, na verdade, eu comentei isso com 2 ou 3 amigos, e a história se espalhou,
E eu tive que assumir que eu tinha dito isso a um desses amigos. Na verdade, a minha intenção não foi a de revelar nada. Eu apenas comentei essas questões com alguns amigos e um deles conversou, essa conversa gerou um clima e as pessoas vieram para cima de mim. Aí foi quando eu assumi. Digo, eu vou assumir, realmente, eu disse, eu não vou fazer com que fulano seja tido como mentiroso, porque ele não é. Ele apenas falou algo que foi de uma conversa e eu não esperava que ele falasse. Ou seja, depois eu entendi que tudo isso foi uma armadilha desses seres. Por quê? Aí você diz, Rogério, você acreditou? Não, não acreditei, não. Eu fiz isso, não resolvi não voltar atrás, deixar a coisa correr, porque eu mesmo enchi o saco e digo, eu quero que essa merda acabe. Então eu deixei a coisa correr. Eu digo, eu vou pagar o preço. Quem sabe é meu filho, porque eu cheguei para ele e digo, olha, se prepare, vai dar uma merda. Mas assim, sempre desconfiado, porque esses seres disseram que iria acontecer. Então, eu digo, ou esses seres estão mentindo descaradamente e não vai acontecer, ou de fato vai acontecer. E por isso que eu deixei a coisa andar. Só que, quando não aconteceu, esses seres disseram, olha, você não entendeu errado, não. Eu pensei que eu tinha entendido errado. Aí vieram com essa história, você não entendeu errado. Nós obedecemos a ordem do nosso comandante, foi aí que o tal de Javé começou a entrar na minha vida. Porque quando eles falaram comandante, eu entendi que era Roque Mal Sofia. E o comandante que eles falaram não era esse, era Javé. Eu digo, que porcaria é essa? Aí, assim, a minha vida desandou total, porque esse ser veio e disse, Sofia nos traiu. Ou seja, olhe bem, esse ser chamado Javé mandou esses tais anjos me convencerem disso. Como eu não quis obedecer no sentido de criar mais uma religião para Javé, porque esse era o jogo dele, então os anjos disseram, anuncia pelo menos. Eu disse, não vou anunciar. Aí eles criaram uma situação em que eu terminei sendo obrigado a assumir, para não deixar algumas pessoas numa situação chata, eu resolvi assumir a desgraça em cima de mim mesmo. Coragem mesmo. Não é coragem, é porque eu também não sabia se ia acontecer ou não. Eu achava que não. Bom, claro. Você ficou na dúvida também, claro. Eu sou só um ser humano, né? E lidando com seres de fora. Então, quando eu percebi que tudo aquilo que nós, na nossa juventude, a gente queria ter um contato extraterrestre, eu tinha tido mais de um. E agora eu olhava para esses seres e queria distância deles, porque eles não sabiam bulhufas, além do que eu mesmo sabia. E ainda me enganaram, ou foram enganados, ou vieram com essa história. Aí meu nível de confiança, que já não era grande, passou a ser zero. E, a partir daí, essa história de que Sofia traiu Javé e a mim, eu digo, eu sou alguém totalmente sem a menor importância nessa história. Então, esse negócio de Javé querer que eu fique pé da vida com Sofia, eu nem conheço Sofia. Na época eu não tinha tido aí. Então, assim, é ridículo, mas esses seres ficaram, durante esses anos todos, e Javé inclusive, tentando me convencer de que a data que eles marcaram era para ser, essa data evitaria todas essas merdas que a gente está vivendo hoje, segundo eles. E que, por culpa do tal Sofia, que é o Cristo cósmico, né, por ele não ter vindo, mas assim, ao longo desses anos, eu percebi que isso que Javé me falou é também mentira. O tal Sofia não veio naquela oportunidade devido à confusão entre ele e Javé e os herdeiros de Javé do universo vizinho. Então, assim, aí eu digo, quer saber? Eu vou explicar isso nos livros, porque é uma verdade que eu estou descortinando, e o próprio Javé depois me pediu desculpa. Se realmente nós usamos você, eu já sabia que eles usavam os humanos. Né? Então, assim, cara, diante de um quadro desse, o que é que eu ia fazer? Resolvi não fazer nada. Quando não aconteceu,
Eu digo, eu estou livre disso. Que bom que agora eu sei que eu não posso confiar em Então, nada. isso foi importante ter acontecido para você, porque te deu uma. Olha, Você eu parei total. teve um aprendizado em cima disso, né? Apesar do desgaste, mas como a minha consciência estava em paz, e quando a gente está em paz consigo mesmo, o mundo inteiro vem lhe dar porrada e você continua, você morre consciente e tranquilo, sem problemas. Né? Eu nunca me senti indigno por nada, porque eu fui digno. Só que para o mundo eu tinha feito uma besteira, eu fui enganado, ok, eu pago o preço. E até hoje pago, não boa. Mas qual é o problema? O problema é que a minha vida até aí foi boa. Boa no sentido de que esses seres interferiam, mas só na minha mente. A partir daí, como eu me recusei a fazer qualquer coisa, aí a minha vida tornou-se um inferno, porque eles começaram a ferrar com minha pessoa, com minha vida, esculhambaram com tudo. Né? E Javé ficou tão furioso comigo que ele vibrava com raiva e meu corpo doía. Eu digo, isso aqui vai morrer daqui a pouco. Aí começou a morrer mesmo. Começaram os infartos. Por quê? Porque eu deixava sentir a tranquilidade no campo da indignação por estar sendo acossado por esses seres. E foi tanta confusão que eu parei uns 4 ou 5 anos de fazer qualquer coisa, sei lá, não me lembro direito, mas parei um bom tempo, e eu ficava pensando, rapaz, que importância tem um ser humano miserável como eu escrever uma linha ou falar um parágrafo? Por que é que diabos essa turma fica enchendo o meu saco durante anos com o mesmo assunto? Javé, esse ser, teve época da minha vida que diariamente, mais de uma vez por dia, ele se ligava a mim e ficava conversando comigo. Eu nunca dei a mínima para ele. Eu sempre, entre aspas, passei a desprezá-lo e ele me pedindo para escutá-lo, para conversar, eu nem me dignava a conversar. Aí ele ficava furioso e depois eu vou lhe prejudicar nisso. Igual a Jó, o tal livro da Bíblia, que ele ferrou com a vida de Jó, ele e Satã, para fazer um teste. Mas assim, ele começou a fazer aquilo comigo e minha vida foi para o espaço, foi para o inferno, ferrou com tudo na minha vida. E aí eu digo, cara, vou me deixar morrer, eu não vou resistir ao mal. Jesus me ensinou, não resista ao mal que não adianta. E o tal criador do universo, aos meus olhos, se configurava como alguém pior do que o diabo, caso o diabo existisse. Então, quando chegou no impasse total, depois do meu corpo morrer algumas vezes e eles ressuscitarem, foi que o ser chamado Javé disse, ok, eu não vou fazer mais isso. Mas me ajude. Acho que preciso lhe pedir desculpas. Acho. Né? E eu sempre dizia, amigo, afaste-se com você, eu não tenho nada. Então, assim, aí ele me mostrou o drama dele. Ele e os anjos tiraram todos os coxas, como o Vedanta chama, ou seja, os envoltórios, e aí eles me mostraram a trágica situação do ser chamado Javé, dos tais anjos. Aí foi quando figuras tipo Vishnu, Shiva, toda uma confusão maluca desse universo vizinho, invadiu também a minha vida, pegue mais infarto. Opa, imagina. Só de você contar, a gente vê que já Pois fica. é. Então, assim, o problema que eu tive do anúncio foi com ser extraterrestre e espíritos. Faltava componente desses seres extrafísicos que ainda não tinham invadido a minha vida. Invadiram quando Javé começou a expor o problema dele. Foi quando eu comecei a ver a situação dos seres desse universo vizinho, todos tragicamente corroídos pelos diversos tipos de câncer que eles têm. Quando eu me defrontei com isso, e quando eu percebi que o colapso do caos organizado estava começando a acontecer, ou seja, o caos demorou a se organizar dos termos em que hoje a gente conhece. E, mesmo organizado, começou a colapsar no nosso universo, no universo vizinho
E quando, para meu espanto, na chamada espiritualidade errática, a que Kardec falou, também estava tendo colapso, eu digo, cara. Aí foi quando eu voltei a escrever, foi quando eu voltei a fazer palestra, foi quando eu comecei a contar nos livros isso que eu estou contando aqui. Legal. Agora quero entrar na questão do início do fim, que você, de alguma forma, você já vem falando com isso há muito tempo, eu acompanho suas lives em diversos canais aí, é uma coisa que as pessoas gostam, te pedem muito, né? O ser humano, ele se alimenta muito de coisa ruim, ele espera coisa ruim, ele quer transformação através da dor. Mas é isso mesmo. Agora, me chama a atenção, onde nós temos conflitos hoje, e já vem há muito tempo, hoje está se potencializando, é exatamente nesses lugares santos, vamos chamar assim, Iraque, Pérsia, toda aquela região onde houve a manifestação desses seres que idolatramos até hoje, amamos até hoje, né? Porque essa região aí, Elan, continua bélica. Tem alguma razão para essas regiões? Tem algum resgate nessas regiões e que elas continuam derramando sangue? Qual é o sentido disso aí? É por aí que eu acho que pode eclodir a transformação do planeta e começar a própria regeneração, porque se houver um conflito nuclear, não vai sobrar quase ninguém, então vai sobrar pouca gente, né? Por que esses locais são assim, Elan? E não são coincidência, porque a gente vê que é sempre lá, o Oriente Médio, que é exatamente toda a nossa história pregressa, começa naquela região. Olha, Jerusalém foi atacada, se contarmos com essa invasão aí dos israelenses na faixa de Gaza, se considerarmos a região de Gaza como sendo disputa pela Terra Santa, ela já foi atacada 52 ou 53 vezes. Sim. E já foi sitiada, ou seja, cercada, invadida 23 vezes. Não há nenhuma outra cidade no mundo, nenhum outro ponto no mundo, como você bem disse, que foi centro de tanta disputa, tanta loucura. A questão é, por que isso? Por que isso? Só há uma maneira de nós compreendermos, mas nós humanos ainda não temos como, talvez, ter os elementos para ter uma compreensão adulta sobre esse fato, mas, de toda forma, eu vou tentar explicar nessa ótica da qual eu observo isso. Obrigado pelos fatos. Meu irmão Eustáquio, a gente só vai entender essa questão de Jerusalém se nós entendermos o conceito de axis mundi e o fato de que Melquisedeque um dia foi rei de Salém e que Salém depois se transformou em Jerusalém. Vamos primeiro para o axis mundi. Axis mundi é um termo que, na sua expressão mais genérica, significa o eixo ou ponto no nosso universo que liga-se com o universo vizinho. Concepção 1. Axis mundi, o ponto do nosso universo que liga o nosso universo ao paraíso. Concepção 2. Tá? Porque paraíso é uma coisa, o universo vizinho é outra. Mas seja, o axis mundi é um ponto aqui no nosso universo que, na perspectiva que nós terráqueos temos, então esse ponto do universo é o planeta Terra. Tá. É o planeta Terra, é o axis mundi, no sentido de que o universo vizinho todo ficou dando atenção ao que se passava aqui na Terra, devido a esses fatos todos concentrados aqui. Que fatos? A Trimurti veio para cá, Shiva produziu a ocupação na tradição Kumari Kanda na Índia, produziu os Dravidianos, aí Javé teve que produzir outro povo para concorrer com Shiva. Os avatares de Vishnu e Shiva começaram a nascer aqui na Terra, tipo Rama, tipo Krishna.
Jesus, Sai Baba. Então, por que é que isso tudo concentrou-se na Terra? Porque, em tese, a Terra é o axis mundi, ou seja, é o ponto do nosso universo que se liga a todas as demais faixas de realidade, seja o paraíso, espiritualidade superior, seja esse universo vizinho cheio de problemas, seja a espiritualidade errática a qual Kardec se referia. Tá? Então, a Terra é o axis mundi. Qual é o problema? Aqui na Terra, o lugar da Terra, em que sempre foi considerado como sendo o axis mundi, é o que hoje corresponde à floresta de Naimisha, no estado de Uttar Pradesh, norte da Índia, fronteira com o Nepal e com o Tibete. A floresta de Naimisha, citada abundantemente como floresta sagrada nas páginas do Mahabharata, em diversos Puranas, em diversos Upanishads. Floresta onde os munis, os brahmanes, os rishis, ou seja, os sábios da antiguidade, se reuniam porque lá era um portal que ligava a Terra a todas essas outras demais faixas de realidade. Está inativo hoje? Não, continua ativo. Tá. É muito sério o assunto. Só que, para a gente entender, antes da Terra ser o axis mundi do universo, quem era? Era o planeta Marte. A Terra entrou nessa história porque Marte, a vida que existia lá, foi destruída há cerca de 300 milhões de anos atrás, no episódio chamado Ragnarok, porque a mitologia nórdica conta esse axis mundi anterior, porque teria sido Yggdrasil o primeiro conglomerado de realidades do universo vizinho que conseguiu, pela Bifrost, que é aquela ponte que ligava Asgard a Midgard, que seria Marte. Então, Thor, Loki, Odin, eles saíam lá de Asgard e chegavam aqui pela Bifrost. Ou seja, Marte era o axis mundi. Como foi destruído no Ragnarok, a Terra assumiu esse lugar porque a sobrevivência da vida que existia em Marte veio para cá. Mas isso é uma história longa. Em chegando aqui na Terra, a floresta de Naimisha sempre foi o axis mundi. Mas qual é o problema? O problema é que esse ser, chamado Brahma ou Javé, ele, depois da época de Noé, Noé teve 3 filhos, Shem, Cã e Jafé. A descendência de Shem é a descendência dos hebreus e judeus. A descendência de Jafé, através de Gomer, produziu os arianos. E esse ser, quando Eber, descendente de Shem, pai de Faleg, Eber percebeu que o filho dele, Faleg, não iria honrar ao ser chamado Javé, ou seja, Faleg estava quebrando toda uma descendência que começou com Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Shem, Arfaxad, Salé, Eber. Quando chegou em Faleg, Faleg disse: Javé, vá pentear macaco, eu não vou homenagear esse ser. Javé ficou pé da vida com os hebreus e procurou o quê? Não mais a descendência de Shem, procurou a descendência de Jafé, o terceiro filho de Noé, que são os arianos. E a eles ele se apresentou como Brahma. E como Brahma, ele ratificou que Naimisha era o axis mundi, tanto que ele se apresentou aos arianos quando os arianos moravam entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, onde hoje é a Armênia. E foi Javé apresentando-se aos arianos como Brahma. Foi Brahma, então, que fez com que os arianos descessem para a Índia. É a chamada migração indo-europeia que aconteceu. Quando os arianos desceram para a Índia e chegaram em Mohenjo-Daro e Harappa, que hoje fica no Paquistão, mas na época era Índia, os arianos se encontraram com os dravidianos para homenagear a floresta de Naimisha, que era o axis mundi, por isso tinha que ser lá o encontro. Só que Shiva conseguiu fazer com que a devoção a ele
fosse maior do que a devoção a Brahma, depois que Shiva, Brahma e Vishnu produziram um avatar chamado Krishna, e Krishna roubou a devoção de Brahma. Na época, existiam mais de 5.000 templos na Índia que homenageavam Brahma. Quando Krishna surgiu, roubou todos. Hoje, na Índia, só um dos templos ainda tem lá a mensagem de Brahma. O resto é tudo seguidor de Krishna. Olha. Quando Krishna roubou a devoção de Rama, aí Brahma largou de novo os arianos, voltou para a linhagem de Shem, tá certo? E pegou quem? Abraão. É quando inicia a história da Bíblia. Quando Brahma, de novo agora se apresentando como Javé, escolheu Abraão, Melquisedeque estava encarnado na Terra, ou apareceu na Terra, e havia fundado a cidade de Salém, sobre os escombros de uma outra Salém antiga, que é Jerusalém. Aí, nesse ponto, Brahma tentou dizer que Jerusalém era o novo Axis Mundi, era o novo lugar em que todo o universo tratava como sendo sagrado. A partir daí, a história de Jerusalém virou um inferno. É. Até hoje, Jerusalém tem essa confusão toda. Ou seja, essa guerra que nós estamos vendo hoje, como outras tantas que já aconteceram, entre árabes e judeus, ou seja, judeus e palestinos, tem a ver, acredite se quiser e se puder, com essa história. Só que nós humanos, a gente não sabe disso, porque nós somos usados como massa de manobra. Então, a guerra ou as guerras que já ocorreram e esta que está ocorrendo, existem forças, hostes não humanas, posicionadas por trás das etnias humanas, desgraçadamente usando a todos nós como peças de um jogo de poder, ainda sobre em torno da disputa da suzerania universal. Como o tal Sofia, pelo fato de Jesus não ter aceito fazer o plano sujo de Javé, que era ser um Messias violento para dominar a humanidade, para fazer com que a humanidade voltasse a obedecer a ele, como Jesus se recusou a fazer isso, Sofia, que foi quem cedeu o genoma para Jesus nascer, Sofia e Jesus foram tidos como traidores de Javé desde a época de Jesus, por isso ele foi crucificado. Eu explico isso em inúmeras palestras. E acredite, se quiser, o que nós estamos hoje vivendo, 2000 anos depois, é o último momento em que essa confusão ainda rola, mas aí qual é a profecia? Que Sofia vai aparecer na Terra. Por quê? Porque no final ele é que vai herdar a suzerania, ou seja, é como se as guerras aqui na Terra estivessem ligadas a essa disputa. Sob essa perspectiva, respondendo de uma forma, vamos assim dizer, aqui é possível a sua pergunta, essas guerras que a gente vê em Jerusalém ou em torno de Jerusalém significa o final dos tempos profetizados, exatamente porque Sofia volta, ou seja, Sofia virá exatamente no ápice desse processo. Aí ele vai dizer, acabou tudo, porque agora eu sou realmente o suzerano e os demais arcontes não vão mais disputar nada comigo e a partir daqui vamos ter... Ou seja, essa é a história. Destaque. É isso. Olha, tá mais do que respondido, entendeu? O tema do nosso programa foi em cima... Nossa, foi muito legal, um negócio muito profundo, como você disse, isso aí é assim uma pirâmide invertida, né, Elan? Se for não vai... Mas legal, você falou de uma forma sutil, uma forma coerente, digamos assim. Tem coisas aí que para nós aqui, a gente ouvir, essa facilidade que você tem de comunicação, falam, pô, a gente fica boiando, né? Você usa esses seres que você se comunica. Quem não tem acesso a eles tem que
tem que ficar acreditando, vamos dizer, no que está acontecendo. Mas tem muita coerência pelo aquilo que a gente está vendo. Se é dessa forma ou não, não sei, mas que está acontecendo, está. Meu querido e amado irmão Elan, muito obrigado mais uma vez, foi muito esclarecedor. Isso aí é para assistir, para ouvir novamente. Eu já anotei isso aqui. A primeira coisa que eu vou fazer quando desligar isso aqui é Naimisha, né? Naimisha é o nome da floresta? Eu já fiz umas 4 ou 5 palestras sobre isso. Está disponível. E tem vídeo que eu fui à Índia agora no YouTube. Isso, você foi lá? Passado. Esses vídeos estão disponíveis também no YouTube. Ah, legal. Você foi para a floresta? Você foi até lá? Não, fui não, porque eu tenho juízo. Eu fui em vários lugares ao redor da floresta, mas eu digo, eu não entro aí nem a pau. Criou juízo, então, Elan. Eu estou criando. Eu fui em Kurukshetra, o lugar da guerra, descrito no Mahabharata. Fui em Ayodhya, a cidade que foi um dia Axis Mundi na lógica dos seres de então. Ou seja, mas na Naimisha eu olhei de longe e digo, não vou ali nem a pau. Não, e o legal é que você compartilha, né? Isso que é bacana. Está disponível todas através de palestras, de escritas, de vídeos que você disponibiliza, então isso é bom. Meu irmão, fraterno abraço e até uma próxima oportunidade. Gente, não é fácil não. Não é fácil não. É muita informação, mas temos que tê-la, né? Cada um dentro do seu nível de consciência, dentro do seu nível de entendimento, vai. E o resto é, como eu falo em todos os programas, pesquisa. Pesquisa, vai atrás. Vai atrás. Não entendeu algum termo que o Elan falou? Já anotei algumas coisas aqui, eu vou atrás. Vou atrás, porque eu quero satisfazer a minha curiosidade, meu conhecimento. É isso aí. Fraterno abraço e até a semana que vem. Tchau.